Do Senhor, meus queridos, quero falar um pouco aqui hoje sobre a palavra de Deus, baseado em Tito 2, 7 e 8, que vai falar sobre o obreiro. Falamos sobre o obreiro padrão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o obreiro padrão. Paulo nos traz, por meio deste texto sagrado, a qualidade do obreiro padrão. O que é padrão? Padrão é um tipo, modelo ou exemplo a ser seguido. O obreiro padrão é um obreiro que merece ser imitado e pode servir de exemplo para outros. Começou a entender aí o que é ser o obreiro padrão? Então, é o que a Bíblia vai nos falar sobre o obreiro padrão. O obreiro padrão, a Bíblia está falando que é um tipo de pessoas que ele tem personalidade, caráter cristão e que ele está baseado naquilo que a Bíblia ensina e revela. Então, aí pode vir a pergunta, mas nossos tempos, nossos dias, existe bastante obreiros padrão? É aí que fica a pergunta. Para que seja exemplo, você precisa ter para dar. Porque ninguém dá o que não tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Então aqui a Bíblia nos ensina que quando se fala sobre obreiro, é porque se fala de uma obra, ou alguém que constrói obras para Deus. Porque ele já é uma obra de Deus, se ele é um obreiro padrão. Então, com isso, a Bíblia nos mostra que ser um obreiro padrão é uma pessoa que tem qualidade, exemplo cristão, fiel a Deus, e ele merece ser imitado. O Paulo, ele disse assim: seja meus imitador como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo, quando ele aceitou Cristo, ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, diz a Bíblia. Inclusive eu tenho um vídeo que uns tempo atrás eu fiz a respeito da conversão de Saulo, que é o Paulo, que é esse Paulo. Então, aquele dia em que Paulo encontrou com Cristo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele se converteu de verdade. É desse tipo de obreiro que Deus quer, que a Bíblia está falando aqui. Então, é uma pessoa que tem qualidade exemplar e que merece ser imitada pelas outras. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu queria ser como aquela pessoa? É isso que significa aqui. Então, continuando o assunto, padrão de boas obras. É isso aqui, padrão de boas obras, ou seja, o obreiro precisa ser aquele que tem boas obras. É isso que a Bíblia está falando sobre o padrão, ou obreiro padrão. Em tudo te dá, por exemplo, de boa obra. O obreiro padrão é um exemplo de obras ou de boas obras. Em Efésios 2,10, Paulo afirma: porque sois feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja isso, olha aqui a qualidade que Deus requer de pessoas para ser líder, para ser obreiro da igreja. Não é qualquer pessoa que serve para ser obreiro, não é qualquer pessoa que serve para ser líder. Ser líder não é para qualquer um. Ser obreiro de Deus não é para qualquer pessoa. Não é todo mundo que tem chamada para ser obreiro, entenda isso. E nos nossos dias está virando bagunça. Todo mundo diz que quer ser obreiro. Inclusive, para estragar o resto, agora colocaram a mulher como diz que é obreira, diz que é pastora. Mas não existe nada disso. Deus nunca deu mulher por cabeça. Então aqui a Bíblia está falando de obreiros, que seja exemplar, para que a igreja ela possa crescer. Porque a membresia da igreja ela vai depender do obreiro, porque o obreiro ele está como o líder. E ele como líder, ele precisa liderar bem.
como líder, ele precisa ter graça, sabedoria, tem que ter chamado, tem que ter conversão, tem que ter qualidade, tem que ter padrão para isso. E nós vemos nos nossos dias o fracasso, porque muitos dizem que é, mas não são, porque não tem qualidade, não tem chamada, não tem capacidade, não tem amor por alma, não entende a Bíblia para ensinar o povo, então não é obreiro padrão, nem deveria ser chamado de obreiro. Então aqui a Bíblia nos revela sobre o obreiro padrão, que é uma pessoa que tem que ter qualidade e exemplo, para que os demais sigam ele mediante o ensino da Bíblia. Porque o obreiro padrão, ele está baseado na palavra. E se ele está baseado na palavra, ele tem condições de ensinar a igreja pela própria palavra. Porque a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Ele tem que ser exemplo para ensinar a palavra para os outros. É isso que a Bíblia está nos revelando aqui. Está entendendo? Então, a Bíblia está falando que isso aqui foi preparado, foi criado por Deus para que andássemos nela. Ou seja, nós precisamos andar na palavra de Deus. Eu falei outra vida atrás a respeito do que é essa igreja. Então aqui a Bíblia está mostrando para nós o obreiro padrão, que é uma pessoa que tem que ter exemplo para ser obreiro. Primeiro, ele tem que ser convertido. Segundo, ele tem que ter chamada, capacitado por Deus. Depois ele tem que ter amor, para depois ele ser chamado para ser líder, senão não vai funcionar. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo já havia dito a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vejam aí, olha o que significa ser obreiro. E ser obreiro de qualidade, ser obreiro padrão. Tem que ter qualidade. Se não tem essas qualidades, por isso que nos nossos dias só tem fracasso. Por isso que nos nossos dias a coisa está ruim, por causa que tem muitos que diz que é, mas não são. Não tem capacidade disso aqui. A Bíblia deixa claro, não é eu que estou falando. Vai falar, não, você está falando, não, eu não estou falando nada. Simplesmente eu estou trazendo uma revelação bíblica. É a Bíblia que está falando aqui, não sou eu não. Eu estou trazendo uma revelação que muitos precisam ouvir. Porque é a Bíblia quem está falando isso daqui. Não sou eu que estou falando. Eu estou trazendo aquilo que a Bíblia diz. É diferente. Eu não estou colocando nenhuma palavra pessoal. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Estou lendo aqui, ó. Está vendo aqui o que a Bíblia está falando? Para ser exemplo. Então, está falando para ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso aqui está falando de cristão, de ser crente, de ser cristão, de ser um obreiro exemplar, para que os demais ouve e tenha de você o exemplo, e que você tenha exemplo para dar, para que os demais sigam através do ensino da Bíblia. Então é o que a Bíblia revela. Vamos para o que a Bíblia está dizendo, ó. É em 2 Tessalonicenses 2,17. Paulo deseja que o Senhor vos conforte em toda a boa palavra e obras. Está vendo aí? A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela obra e por fé. Fé e obra. Porque a fé e a obra, ela tem que andar junto. É a mesma coisa de você ter o carro e não ter combustível, então o carro não vai andar. Se você tem o carro, mas não tem o combustível para fazer ele andar, que ele depende daquilo, ele não anda. Então é a mesma coisa, a fé e a obra, elas têm que andar junto. Porque sem fé não funciona, e sem obra também não funciona. Certo? Então é a mesma coisa, você tem o carro, tem a gasolina, mas não tem a bateria, então o carro vai depender da bateria da partida para quem ande. É a mesma coisa a fé sem a obra, diz a Bíblia que ela é morta. Pode falar que tem fé quanto quiser, mas se não tem obra, que é o que nós estamos vendo aqui, que é exemplo para dar para os outros, não vai valer nada. Fé sem obra não tem validade, fé sem obra não funciona. Fé sem obra não faz a obra e nem vem chegar na eternidade, porque não tem obras. Certo? É isso que
A Bíblia diz, e para terminar, a respeito de falar de obra, Jesus disse em Mateus 5,16, o próprio Jesus diz assim, ó, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Está vendo aí? Sem obra não adianta ter fé. Se você tem fé, mas não tem obra, a sua fé é morta. Morta em si mesmo, porque você não tem caráter, não tem personalidade, não tem fidelidade, não tem amor. Não vai adiantar nada. E por fim, não ama Jesus de verdade. Porque quem ama Jesus de verdade dá o rosto à tapa. Sofre, mas não nega. É isso aqui que a Bíblia está mostrando sobre o obreiro padrão. Então, fica aí essa palavra de hoje. O meu abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha o vídeo.